Olá, eu me chamo Ronaldo e eu vou apresentar a minha dissertação de mestrado, cujo título é Drafting in Collectible Card Games via Reinforcement Learning, que eu fiz sob a orientação do Luiz Chaimovics e a co-orientação do Anderson Tavares. Bom, vamos começar falando dos Collectible Card Games, ou CCGs. Eles são jogos de estratégia onde os jogadores constroem um deck, ou seja, um baralho, cujas cartas representam criaturas mágicas ou artefatos de um universo fictício e usam esses decks para batalhar entre si. O jogo gira em torno de um recurso chamado mana, que é usado para jogar cartas. Quanto maior o custo de mana de uma carta, mais forte ela costuma ser. Os CCGs possuem uma quantidade enorme de regras, o que os torna difíceis de aprender a jogar. Isso vale tanto para pessoas quanto inteligências artificiais. De fato, ainda não existem IAs que joguem CCGs no mesmo nível de humanos. De um ponto de vista de inteligência artificial, jogar um CCG envolve duas tarefas diferentes: construir um deck e batalhar. O objetivo deste trabalho foi de investigar se técnicas de aprendizado por reforço profundo, que têm obtido bons resultados em outros jogos, conseguem construir decks competitivos em comparação ao estado da arte, especificamente no modo arena dos CCGs, que é um modo de jogo que, apesar de ser muito popular, não havia sido muito pesquisado até então. No modo arena, os jogadores constroem decks num processo chamado de drafting. Nele, cada jogador recebe K cartas aleatórias e deve escolher uma delas para o seu deck. Isso acontece durante N turnos, resultando em um deck com N cartas. Os valores de K e N variam entre CCGs. Nós definimos o problema de escolher cartas durante um draft de forma a maximizar a taxa de vitórias do jogador durante as batalhas em um CCG qualquer como um KN Draft. Para usar aprendizado por reforço profundo, nós formulamos o KN Draft como um MDP, ou seja, um processo de decisão markoviano. Nós então propomos 3 abordagens diferentes, e todas seguem a mesma estrutura. Em cada turno do draft, nós convertemos as cartas presentes em vetores de valores numéricos que representam as características das cartas. Usamos esses vetores como entrada de uma rede neural. E essa rede neural é uma MLP, ou seja, ela possui múltiplas camadas de perceptrons, e a sua saída indica qual das K cartas vamos escolher no jogo naquele turno. Ao fim do draft, usamos um agente de batalha fixo para batalhar com o deck construído, e a taxa de vitórias obtida por ele é usada como recompensa no treinamento dessa rede neural. Nossa primeira abordagem se chama History. Nela, usamos como entrada da rede não só as K opções de cartas do turno, mas também todas as cartas já escolhidas nos turnos anteriores. Dessa forma, a rede consegue levar em consideração possíveis sinergias entre essas cartas. A segunda abordagem se chama LSTM. Nela, nós usamos como entrada da rede apenas as K opções de cartas do turno, mas usamos também uma camada de neurônios LSTM, de forma que a rede também consiga considerar as cartas já escolhidas, sem que precisemos enumerá-las na entrada. E por último, nossa terceira abordagem se chama Immediate. Assim como a anterior, a entrada da rede consiste em apenas das K opções de cartas do turno, e ela não consegue considerar as cartas já escolhidas, mas em contrapartida seu espaço de estados é bem menor. Nós formulamos nossas abordagens de forma genérica e discutimos na dissertação como usá-las em vários CCGs diferentes. No entanto, para nossos experimentos, nós usamos o Legends of Code and Magic, o Lockem, que é um CCG simples criado para pesquisa em IA. Construir decks nele equivale a um 330 Draft. Nós reimplementamos o jogo e criamos ambientes do OpenAI Gym para facilitar o uso de aprendizado por reforço nele. Nós escolhemos o algoritmo Proximal Policy Optimization, o PPO, após testes preliminares com vários algoritmos de aprendizado por reforço profundo, e nós treinamos cada agente usando 30.000 drafts, parando 12 vezes durante o treinamento para avaliar a qualidade desse agente. E cada avaliação consiste em 1.000 drafts, e nós observamos a taxa de vitória média nesses 1.000 drafts. Nós repetimos todos os experimentos 2 vezes, cada uma usando um agente de batalha diferente, o MA e o GR. Também usamos um algoritmo de otimização para achar os melhores hiperparâmetros tanto para a rede neural quanto para o algoritmo PPO. Nosso primeiro experimento comparou as curvas de aprendizado de cada uma das nossas 3 abordagens com os 2 agentes de batalha escolhidos. Cada curva representa a taxa de vitória e seu desvio padrão em 10 treinamentos com sementes aleatórias diferentes.
vimos que com ambos os agentes de batalha, a abordagem Immediate, que é a mais simples, obteve os melhores resultados, seguida pela LSTM e pela History. Nosso segundo experimento comparou os melhores agentes de cada abordagem obtidos no experimento anterior com alguns agentes de drafting já existentes. Especificamente, escolhemos 2 baselines e 3 agentes que consideramos ser o estado da arte. Executamos 2 torneios, onde todos jogam contra todos, um torneio para cada agente de batalha. Cada célula nas tabelas mostra a taxa de vitória do agente da linha contra o agente da coluna, e a última coluna mostra a taxa de vitória média de cada um dos agentes da linha. Em ambos os torneios, nossos agentes tiveram o desempenho melhor do que os outros agentes selecionados, e além disso, também observamos que a abordagem Immediate também teve os melhores resultados, seguindo da LSTM e da History, assim como no experimento anterior. Também medimos outras métricas além da taxa de vitória. A curva de mana é uma métrica amplamente usada por jogadores de CCGs que consiste num histograma que mede a porcentagem de cartas no deck com cada custo de mana possível, de 0 a 12 nesse caso. Os gráficos se referem à curva de mana média de todos os decks construídos por cada agente dos torneios. No gráfico à esquerda, temos nossos agentes treinados com o agente de batalha MA. À direita, os treinados com o GR. Abaixo, o gráfico com os agentes que nós selecionamos para comparação. A linha tracejada indica a distribuição de cartas no jogo. Observamos que todos os nossos agentes aprenderam a construir decks que contêm mais cartas de baixo custo de mana em comparação aos demais agentes. Os demais agentes mostraram curvas de mana diferentes entre si, como esperado, e de acordo com as suas estratégias. Durante os torneios, cada agente fez um total de 600 mil escolhas únicas. Usamos a mesma semente aleatória, portanto as opções de cartas apresentadas a cada agente foi a mesma. Dessa forma, podemos representar cada um dos agentes com um vetor de 600 mil dimensões. Aplicamos o algoritmo Principal Component Analysis, o PCA, para reduzir esses vetores a 3 dimensões e termos uma representação visual da similaridade existente entre todos os agentes. Aplicamos também o algoritmo K-means para separar os agentes em grupos e o Silhouette Analysis para encontrar o número ótimo desses grupos. Nossos agentes ficaram próximos uns dos outros e em 2 grupos separados, um para cada agente de batalha usado. Como esperado, o agente aleatório ficou distante de todos e um grupo separado também. Os demais agentes foram distribuídos em 2 grupos. Em nosso último experimento, nós executamos as partidas da competição Strategy Card Game AI Competition, que aconteceu na conferência COG em 2019, substituindo o agente de drafting de um dos baselines da competição, chamado Max Attack, pelo nosso melhor agente de drafting treinado. Isso fez o Max Attack sair da penúltima posição, em 10º, para a 4ª posição apenas construindo decks melhores, já que seu agente de batalha é bem simples. Em resumo, os resultados sugerem uma resposta positiva para a nossa pergunta, ou seja, de que técnicas de aprendizado por reforço profundo de fato conseguem um desempenho competitivo no drafting. Nossos agentes são rápidos e constroem decks mais vitoriosos e consideravelmente diferentes, em comparação ao estado da arte, de acordo com os nossos experimentos. Um resultado surpreendente é o de que considerar cartas já escolhidas nos turnos anteriores não valeu a pena, já que a abordagem Immediate foi melhor do que as outras. O código-fonte da nossa implementação do Lockman, dos ambientes Steam e dos nossos agentes treinados estão documentados e disponíveis no GitHub, nesse URL, e o código dos experimentos que fizemos, assim como as instruções para reproduzi-los, também se encontram lá. Nós publicamos um artigo curto na SB Games de 2019, um artigo completo na SB Games de 2020, que ganhou o prêmio de melhor artigo na trilha de computação, e temos um artigo em revisão no periódico Entertainment Computing. Também conseguimos o 3º lugar na edição de 2020 da competição Strategy Card Game AI. Nós consideramos este trabalho como um passo na direção de termos IAs que joguem CCGs muito bem e de forma rápida, o que seria muito útil para toda a indústria dos CCGs. Seria importante também para a inteligência artificial, uma vez que jogos oferecem versões mais simples e controladas de problemas da vida real e costumam ser o berço de novas técnicas de IA, como foi no próprio caso do aprendizado por reforço profundo. Sintam-se livres para entrar em contato, muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.